Juízes capítulo 13. Juízes, Velho Testamento, Juízes capítulo 13. Preparei um pequeno estudo aqui hoje, irmãos, para a gente meditar um pouquinho. A palavra de Deus é tão linda, é tão maravilhosa, que Deus não esconde nada. Nós temos na Bíblia exemplos de pessoas assim que foram fenomenais em fé, em dedicação, em amor, em obediência, né? Mas tem aqueles também que foram relapso, que erraram, que falharam, e que Deus não esconde, e que serve para nós hoje aprender com os erros dos outros, não é? Amém, meus irmãos? E nós vamos falar de um grande homem de Deus, mas que pisou na bola também, tá? Vamos aprender um pouquinho com a sua história, com a sua vida. No capítulo 13 de Juízes, quem não tem a Bíblia pode olhar aqui no telão, já está aí, ó. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinham filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos ler daqui a pouquinho, mais um pouquinho, mas agora vamos orar, vamos pedir para o Espírito de Deus nos incendiar nesta noite. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus revele sua preciosa palavra, nos ensine este caminho maravilhoso, o caminho da fé. Aleluia, bendito Deus. Neste instante nos colocamos em tua presença, nos colocamos diante do grande Deus, do Senhor dos exércitos, e que teu Espírito glorioso possa nos orientar, nos abençoar, meu Pai, de uma maneira especial, poderosa nesta noite, Pai. Queremos ministrar a tua santa palavra pela tua direção, no nome do Senhor Jesus, amém. Se assenta, meus irmãos, se assenta, por favor. Os irmãos que estão em casa, preste atenção um pouquinho na palavra de Deus. Eu coloquei o título dessa mensagem assim: o final triste de um ungido de Deus. Deus não deseja final triste para ninguém, amém, irmãos? Amém? Deus não, pelo contrário, né? A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte de seus filhos. Olha que é isso, dos seus ungidos. Deus tem prazer, ou seja, tudo que Deus tem preparado para nós é para o melhor, é ou não é? Amém, irmãos? É ou não é? Somos nós que às vezes traçamos, o nosso futuro, é ou não é? Somos nós que traçamos. Eu não acredito em destino. Você é destinado, pai. Eu não acredito nisso, pelo contrário, nós é que fazemos. Nós é que fazemos, criamos aquilo que vamos colher na frente. É a lei da semeadura. Ninguém é obrigado a plantar, mas é obrigado a colher, é ou não é? Então a palavra de Deus mostra-nos muita coisa, muita revelação, para que a gente saiba, meus irmãos, como nos proceder perante as coisas de Deus. Olha que diz: Israel tinha pecado, é ou não é? E estava sofrendo por isso, mas mesmo no erro deles, Deus se comoveu com eles. E Deus então orienta uma família. Versículo 2 em diante, olha o que Deus fala, E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinham filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberá e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que não te bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Olha só, Deus escolhe uma família, uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos. De ti vai sair uma bênção. Eu fico muito feliz
quando eu consagro crianças aqui na frente, quando eu apresento crianças na frente. Eu sempre falo, sempre é uma esperança nova quando nasce uma criança. E até um alerta para nós pais, para os futuros papais, ou não é? Para aqueles que um dia almejam ter filhos, que filho sempre é bênção de Deus, ou não é? Amém, irmãos? É uma responsabilidade nossa como pais educar bem nossos filhos, não é verdade? É uma alegria. Olha, eu almocei com minhas filhas, com meus genros hoje, com os meus netos. Olha que gostoso, né? Ontem nos reunimos também, que foi aniversário do pastor Jefferson. Não é gostoso viver em família? É uma bênção. Para mim, eu falo, eu não tenho dinheiro, mas a minha maior riqueza é ver minha família bem. Não é verdade? Deus não tem prazer de forma alguma de ver seus filhos desvirtuarem-se, né? Se ausentarem, se perderem de forma alguma. Olha o que Deus faz, viu a situação de Israel, eles tinham pecado, eles estavam colhendo aquilo que tinham plantado, desviaram-se de Deus, mas Deus pega ali uma família que não tinha filhos e presenteia aquela família com um filho, então os teus filhos são presentes, amém, meus irmãos? Amém? Quando você for deitar hoje, fala assim, Senhor, obrigado pelos meus filhos, ou não é? Abençoa suas crianças, para que elas sejam instrumentos de Deus no futuro, ou não é? Cuide de seus filhos, para que eles cresçam no caminho de Deus. Cuidado, meus irmãos, né? Para que eles não se desvirtuem. Nós estamos numa época agora muito complicada, porque muitos pais não estão trazendo seus filhos mais na igreja, com medo, e é um perigo, porque a internet está muito fácil hoje, muito acessível às crianças, e nem tudo que as crianças veem pela internet é bom, por mais que você policie. Eu vejo a minha netinha com 5 aninhos, ela pega o meu celular, ela liga, ela entra no YouTube, ela não sabe escrever, mas ela fala. Quero assistir Barbie fazendo isso, e pá, aparece a Barbie lá. É ou não é? Quer ver o desenho da Barbie? Ela com 5 anos. Logicamente que a gente está ali policiando quando ela está lá em casa, mas a gente vê a facilidade que as crianças têm de às vezes até receber informações que possam desvirtuar a fé delas. É ou não é? Então, muito, irmãos, muito cuidado com os seus filhos, muito cuidado, porque eles são presentes de Deus. Incentive seus filhos a participar das lives infantis, é ou não é? Dos cultinhos infantis. Bom, aqui na igreja nós estamos dando todo o cuidado possível, as crianças não estão tendo contato com os adultos, já estão indo direto para a catedral, os juniores estão indo lá para o outro prédio, a gente está tendo todo o cuidado, eles nem estão chegando a entrar aqui no templo, para que não tenha contato com os adultos, porque a gente sabe da importância da educação das crianças. Então Deus pega essa família e faz para eles uma promessa, fala para ela, a partir de agora, você vigie, mulher, você não beba, não coma nada nocivo, nada imundo, ou seja, santifique sua vida, santifique seu ventre, você vai receber algo de Deus, você vai conceber e receber um presente grande, né? Eu às vezes falo para as mulheres assim, a mulher recebeu um dom muito grande, irmãos, o dom de gerar vida. Por isso que o útero da mulher é sagrado, ela não tem que entregar para qualquer um, ela tem que se preservar, se cuidar. O útero da mulher, a parte da mulher, meus irmãos, de procriação, é algo sagrado, que dali nasce a vida. E quando a gente vê mulheres que não se valorizam, né, as consequências são tristes lá no futuro, não é verdade? Quantos filhos nascem e, em vez de ser bênção, se tornam maldição, porque a própria mulher não se valorizou. Ela recebeu uma dádiva de Deus, a dádiva de ser mãe. Olha que Deus fala para essa mulher, não beba, cuide do seu corpo agora, você vai receber algo especial. Este vai ser um salvador para Israel, vai ser um presente, vai mudar a história de uma nação. Não vai ser uma criança qualquer, porque toda criança é especial, porque ela provém de Deus. Amém, meus irmãos? Olha a instrução que Deus dá para eles. E diz ainda, através deste menino, versículo 5, Israel será liberta dos do poder dos filisteus. E então esse menino nasce, e eles colocam o nome de Sansão. Para quem não sabe, Sansão significa pequeno sol, ou filho do sol. A palavra Sansão deriva-se disso, pequeno sol ou filho do sol. E algumas coisas a gente vê quando esse menino cresce. No capítulo 14, agora, se você me acompanhar um pouquinho,
no capítulo 14, capítulo 15, no capítulo 15, este menino cresce, cheio da graça de Deus, da unção de Deus, do Espírito Santo, ó. Capítulo 15 e o versículo 14, 15, ó. E vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor, olha só, o Espírito de Deus possantemente se apossou dele. O Espírito de Deus entra na vida de Sansão, ó. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou então uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Olha o que diz a palavra de Deus. Que poder maravilhoso estava na vida deste homem chamado Sansão. Já nasceu com missão de Deus, consagrado a Deus, recebido para ser um narizeu de Deus, alguém especial, consagrado, com promessas de Deus. E este moço cheio do Espírito Santo, meus irmãos, ele fora capturado pelos filisteus e amarrado. Então, quando o Espírito de Deus se apossa dele, ele se liberta. Olha que coisa bonita. E ele cata ali uma queixada, né, fresca de um jumento. Olha, até para humilhar os filisteus. Ele podia ter matado os filisteus com muitas coisas, mas pegou a queixada de um jumento e matou 1000 filisteus. Esse homem cheio do poder de Deus. Olha que coisa linda. Eu penso que orgulho para os seus pais ver seus filhos triunfantes, louvando a Deus, glorificando a Deus, né? Agora que as crianças estão indo para lá, mas eu vejo que tem minhas filhas que cantam, que cuidam, que trabalham. Eu me alegro. Esse dia eu vi minha netinha aqui cantando, né? A gente se alegra de ver os nossos filhos, nossos netos, nossas descendências já servindo a Deus. Oh, meu pai, que coisa bonita, que coisa gloriosa. Imagine os pais de Sansão vendo ali que homem poderoso ele era. Mas, infelizmente, aquilo que Deus tinha determinado para ele foi desvirtuado por ele próprio. E aí, numa certa idade, ele começa a ter uma decadência espiritual. Eu não sei o que aconteceu nesse período, eu não sei o motivo que levou, mas ele começa a ter uma decadência e começa a cometer pecados graves diante de Deus. Se você acompanhar comigo, ó, vamos ver, versículo do capítulo 16, a gente começa a ver uma decadência de Sansão. Eu não sei se foi um descuido ou uma falta de zelo. Os pais já provavelmente deveriam ser velhos, já não tinha mais domínio, mais controle sobre Sansão, sei lá, ou um descuido dos cultos da igreja, eu não sei, meus irmãos, porque eu penso o seguinte: quando a criança é pequena, você consegue conduzi-la. Até uma certa idade você consegue conduzir seus filhos, mas depois que eles engrossam, já começa a falar grosso, já começa a ficar da sua altura, é difícil você controlá-lo. Por que a Bíblia fala: instrui a criança o caminho que se deve andar, porque depois de velho não se desviará dele. Este é o perigo, meus irmãos, de muitos pais. Porque muitos pais se esquecem do perigo. É quando você está ensinando os seus filhos quando é criança, quando é novo. Depois de velho, você não consegue mais ter autoridade sobre eles, você não consegue mais ter poder sobre eles, você não consegue mais dominá-los. Aí já impera a vontade deles. E se eles não foram devidamente preparados para enfrentar as batalhas do mundo, se não foram devidamente preparados para enfrentar o mal do mundo, certamente eles terão dificuldades. Porque muitos se ausentam. Eu creio aqui, pela idade avançada dos pais de Sansão, ou porque baixaram a guarda. Sansão agora grande, já adulto, já começou a achar que é dono das suas razões, e ele já começa a cometer delitos que lhe custou muito caro, e a gente aprende com isso. Olha no versículo 1 do capítulo 16, ó. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Este homem era
consagrado a Deus. Os nazireus eram consagrados, não podia nem se aproximar de cadáveres, não podiam cortar cabelos, eram consagrados, dedicados. E a lei de Deus, irmãos, quando um jovem comete um ato sexual com uma mulher, sendo solteiro, nós sabemos muito bem que é pecado mortal, pecado de morte. Ele então agora se contaminou, perdeu a essência, quebrou um voto, quebrou um pacto, quebrou um laço, quebrou uma aliança feita com Deus. Primeiro pecado dele agora, já dominado pela carne. O espírito da carne venceu o espírito que estava dentro dele, que outrora fez com que ele matasse 1000 filisteus. Agora ele é vencido. Pecado cruel. Por isso que a Bíblia sempre fala dos jovens. Jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, porque virão. Acorre dizer, não tenho neles contentamento. Não é assim que diz a palavra? Jovem, sois fortes, já venceste o maligno. Por isso um cuidado especial, meus irmãos, na educação espiritual de nossos filhos. Nós não podemos de forma alguma deixar brechas ou enfraquecer na educação espiritual de nossos filhos, porque o futuro deles depende de nós. Era o destino? Não, Deus não tinha programado Sansão para perder a graça, para romper os votos, não. Deus tinha preparado Sansão para ser o grande líder de Israel. Ele foi juiz por 20 anos, mas Deus tinha preparado ele para ser o grande líder, o grande exemplo, a grande manifestação de Deus para aquele povo pecador. Por isso que os filhos são importantes. Deus tem um plano com o seu filho, Deus tem um plano com as nossas filhas, Deus tem uns planos com os nossos netos, que possamos instruí-los no bom caminho. Aleluia. E ele entra, ele já começa a decair, meus irmãos. Versículo 1 aqui, ele já começa a decair. No versículo 4 agora, do capítulo 16, ele já começa a interessar, não já por moças da sua nação, ele já começa a olhar para moças mundanas. Versículo 4, olha só, ele foi, versículo 4, do capítulo 16, vamos lá. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ele deixou já de procurar entre as pessoas que professavam a sua fé, as pessoas que temiam o seu Deus, e começa a procurar lá fora um lastro, meus irmãos. Por quê? Porque ele começa um declínio espiritual. Quantos pais hoje às vezes não têm prazer no casamento de seus filhos? Quantos pais hoje às vezes não se alegra com o marido da sua filha, ou com a esposa da sua filha? Por quê? Porque infelizmente às vezes falharam na educação, e hoje pagam um preço alto por isso. Eu posso dizer, graças a Deus, eu não tenho genros, eu tenho 3 filhos. Me alegro e tenho muito orgulho deles. Estão aqui, porque nisso, graças a Deus, eu e minha esposa tivemos muito cuidado com as nossas filhas, enquanto eram pequenas. Hoje são adultas, casadas, podem tomar suas decisões, mas no princípio nós cuidamos, nos esforçamos, levávamos para a escola bíblica, não deixávamos de forma alguma dormir até tarde de jeito nenhum. Vamos para a escola, é tempo de buscar a Deus e aprender a Deus. Hoje é dia de culto, vamos para a casa do Senhor. Eu era viajante, a pastora em casa fazia culto doméstico. Hoje nem sabe mais os pais o que é isso. Eu viajava a semana toda, ficava viajando para fora do estado, fora da cidade, e a pastora com as crianças pequenas, um dia cantava um hino, outro dia lia a Bíblia, outro dia outra orava, mas ela estava ali sempre, fazia isso, as 3 ali orando, cantando, buscando a Deus. E nos dias de culto que eu chegava e nós íamos para a igreja, às vezes nós tínhamos que viajar 18 quilômetros para ir para a igreja. Quando eu assumi a primeira igreja da minha vida, nós tínhamos que viajar 18 quilômetros
não eram alguns quarteirões, não eram alguns metros, era 18 quilômetros. Nós saímos de Tupã e íamos para a cidade de Acri, a qual eu tinha assumido a minha primeira igreja, e nós tínhamos que viajar todos os dias num carro pequeno, com mais uma família ainda de mais 4 pessoas dentro de um carro só. E eu orava quando a gente passava em frente da polícia rodoviária. Naquele tempo era mais simples as coisas, não tinha exigência de cinto de segurança, não tinha nada. Mas nós íamos. Elas participavam do grupo de crianças, porque a gente sabia da importância da fé cristã na vida delas. E hoje, louvado seja Deus, que elas estão criando seus filhos também no mesmo temor. Ele já começa a decair, ó. Sempre falando para elas: filha minha não é para ficar namorando um e outro, não. Ela sabe disso, está aqui, ó. Estou falando como exemplo, irmãos, porque estão aqui. Não é para ficar namorando um nem outro, não. E namoro não é escondido, é em casa, na nossa frente. Quando vocês conhecerem alguém, vem conversar com o pai. E eles todos vieram conversar comigo. E quando eles chegaram, eu disse: olha, aqui em casa tem hora. Está aqui o Caio, um dia ele tomou bronca porque demorou um pouquinho lá na frente da casa. Foi ou não foi, Caio? Tomou bronca. Por quê? Porque tem hora, tem dia, tem horário. Não é de qualquer maneira, não. Porque antes de conhecer a Jesus eu já respeitei minha esposa. Por que vocês não podem respeitar as minhas filhas agora? Se converteram e hoje, graças a Deus, os 3 são pastores. Por quê? Eu tenho certeza que eles vão criar seus filhos de um modo até melhor do que eu criei ainda. Ele já começa, Sansão, já olhar para Dalila. As moças da sua cidade, da sua nação, as pessoas santas, as moças puras, as virgens de Israel, já não interessava mais aquele rapaz, aquele moço que era a promessa de Deus, aquele moço que tinha ministério, aquele moço que tinha chamado de Deus, que tinha promessa de Deus. Agora ele olha para as prostitutas lá de fora, ele entra nas mulheres lá de fora, ele comete o pecado perante Deus. Ele não se importa mais com as leis de Deus, ele não se importa mais com a consagração de Deus, ele não se importa mais com a unção de Deus, não lhe tem mais nenhum valor. Irmãos, ninguém é obrigado a plantar, mas quem planta tem que colher. Este é o preço da vida do mundo. E então agora ele cata uma para namorar lá de fora. Dalila, podia chamar essa daqui, ó, Jezabel, serpente, cão, porque a mulher era terrível. Mas é essa que ele quer. E então ele se envolve com ela, e ela se torna então, meus irmãos, a pior de todas as armadilhas da vida dele. Eu acho que se Sansão pudesse, ali no último dia se arrepender, ele falou: não queria nem passar perto de Dalila. Não foi ou não foi? E como poderíamos senhorarmos a ele, dele, e amarrá-lo, para assim o afligirmos. Olha o que os filisteus falam: vai lá, Dalila, faz a cabeça dele, descubra seus segredos. Qual é o segredo da sua força, do seu poder? Porque nós queremos afligi-lo, nós queremos destruí-lo, nós queremos acabar com a raça dele. Esta é a missão dos inimigos, meus irmãos, contra nossos filhos. Não pensa que o mundo vai tratar bem teu filho, tua filha. Não pense. Não pense não. Porque o mundo está aí para matar, para roubar e para destruir. Se você não cuidar deles agora, o mundo vai cuidar. Se você não protegê-los agora, o mundo vai feri-los. É ou não é? Se você não prepará-los agora, não saberão como enfrentar as dificuldades lá na frente. E olha o que acontece. Versículo 5, ó. Para que nós amarramos e assim afligirmos, e daremos para cada um de nós, vamos dar 100 moedas de prata. Olha só, meus irmãos, agora vendido pelaquela mulher que ele gostou, que ele se apaixonou. Olha como que são os laços, quando é que começa? Quem ia imaginar que um homem desse, chamado filho do sol, ou pequeno sol, sol é aquele que brilha, aquele que dá vida, aquilo que dá alegria. Você pode observar,
O dia que o dia está cinzento, você fala, nossa, o dia hoje está feio, está triste. Mas o dia que você levanta e você vê aquele dia solorado, não é bonito, você fala, nossa, que dia bonito. Seu ânimo é outro. Você tem alegria para trabalhar naquele dia. Mas quando o dia está cinzento, você fala, ai meu Deus, por que eu não volto para a cama? É ou não é? Mas quando ele está com aquele sol bonito, você tem ânimo. Porque sol é sempre vida. E aquele moço agora é vendido como uma mercadoria qualquer, um presente de Deus, algo especial, agora é vendido, sem qualquer valor, 1.000 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30, esse aqui por 1.000 por cada um ainda. E então eles falam, vai lá. E Sansão então, levado, seduzido, enganado, meus irmãos, ele começa a cair na astúcia dos inimigos. Vê do versículo 6 ao versículo 20 para você ver agora. Como é que os inimigos de Sansão começou a persuadi-lo? Olha só. E disse, pois, Dalila, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te afligir. Olha o que ela fala ainda, ó. Como é que a gente pode amarrar você, para te vencer, para te derrotar? Aí Sansão começa a brincar, porque quem já está distanciando de Deus, irmãos, começa a brincar. Uma vez eu vi um vídeo interessante, algum tempo atrás, de um gato brincando com um rato. Hoje os gatos hoje é tudo Nutella, não serve para mais nada. É tudo na base da ração, não serve para mais nada. Mas aqueles gatos raiz, sabe aqueles gatos que caça? Aquele tempo. Hoje os gatinhos, coitadinhos, tudo Nutella, não serve para nada mais. Só para comer e engordar, mais nada. Nem para procriar, porque já é tudo cortado, já tadinho os bichinhos. Mas aqueles gatos raiz, lembra daquele tempo de criança que a gente tinha, que caçava mesmo? E eu vi um gato brincando com um rato. É a mesma história de Satanás, irmãos. E o gato ficava brincando, ele botou as patinhas assim, e o ratinho ali, ó, e corria nos bracinhos das patinhas do gatinho, e ele olhava ali e tal, e ele lambia o ratinho e tal, e o ratinho foi ficando amigo, disse, opa, o cara aqui é gente boa, é nós. E ficou ali e tal, e um vídeo antigo que eu vi isso, faz muito tempo. No YouTube deve ter. Vai lá, tal, e o gatinho brincando com o ratinho corria, o gatinho puxava ele para baixo dos bracinhos dele. E o gatinho saía, o ratinho para lá, e vai, e ele puxava, não deixava o ratinho sair de perto, porque o inimigo é assim. O inimigo se põe como amigo. Não, fica comigo aqui, ó. Ele é astuto, irmãos. Ele não chega dando bote, não. Ele vai com jeito. Ele conhece as fraquezas de cada um. E ele coloca as pessoas certas para agir nas nossas fraquezas. E o gatinho ficou ali, o ratinho brincando, o gatinho brincando, tal, e vai. Quando o ratinho achou que era íntimo, o gatinho fez crau, já era. Comeu o ratinho. Você está entendendo? Da mesma maneira, olha Sansão agora achando que está nos braços da mulher amada, mas está no braço do inimigo. O inimigo está dizendo, como é que eu faço? Como é que sabe? Nós somos amigos, nós somos íntimos, confidencie para mim, conte suas coisas para mim. E ele começa a brincar. Primeira coisa que ele fala, ó, se você me amarrar aqui, ó, ele começa no versículo 7. Então diz Sansão, se me amarrares com 7 vergas de vimes frescos. Vimes são um tipo de um cipózinho, né? Você vê aquelas cadeiras de vime, são um cipózinho. Ó, se você fazer uma trancinha ali, 7 verguinhas, 7 trancinhas de vime frescos, tem que ser fresco. Ó, eu sou como qualquer homem. Ela vai lá e faz. Ó, versículo 8. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos que ainda não estavam secos, e amarrou com eles. Versículo 9. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Olha só, os inimigos escondidos. E ela amarra então com aqueles vimes. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio de estopa, do cheiro do fogo, assim
não se soube em que consistia a sua força. Rompeu, não era aquilo que dava força para ele. Ele rompeu rapidinho, pronto. O inimigo testou. Não é desta maneira que eu pego ele. Eu pego ele de outra maneira, porque ele não desiste, irmãos. Ele começa a nos rodear procurando, diz a Bíblia, não é assim? Como um leão procurando a quem possa tragar. Ele começa, não é desta maneira, ele pega de um jeito, outro ele pega de outro, mas ele procura descobrir quais são as nossas fraquezas, as fraquezas dos nossos filhos, para destruí-los. Quem sabe aquela amiguinha que ele anda, aquele coleguinha que ele conhece, aquela casinha que ele frequenta. Uma vez, a minha filha Tatiane está aqui, olha, ela é pequenininha, devia ter uns 7, 8 anos de idade, e uma pessoa ligou para nós, que ela estava na casa de uma colega, e aquela família não era uma família boa. Imediatamente a pastora foi lá. Buscou, quem foi, não me lembro. Era perto da escola, era coleguinha de escola. Aquela família não era boa. Era um laço para minha filha. E imediatamente agimos. Você está entendendo? Imediatamente. Porque o inimigo procura meios e maneiras, meus irmãos, para roubar o bem maior e mais precioso que nós temos, que é a nossa família, nossos filhos. Novamente, Dalila vai com ele. Olha lá, vamos continuar o versículo, versículo 10. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com o que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, agora com cordas, e com se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Olha o inimigo novamente. Dalila sutilmente, então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias que estavam assentados numa câmara, então as quebrou, e os seus braços como um fio. Novamente ele rompe as cordas. Olha Sansão novamente brincando com o perigo. Vamos lá, versículo 12. Então Dalila, versículo 13. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com o que poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela os fixou com uma estaca, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Novamente. Agora, a gente está lendo aqui sequência, parece que foi tudo em sequência. Eu creio que foram dias, meses, sei lá, tempo. Não foi da noite por dia, ou não foi uma sequência. Pela Bíblia, parece que é tudo no mesmo dia. Não, eu creio que foi devagarzinho. Agora tece meu cabelo, faz umas trancinhas aqui, um cafunézinho, vai trançando aqui, já é mais íntimo, viu, irmãos? Agora já está envolvendo o corpo dele, Outrora eram objetos, agora já está envolvendo o corpo dele. Olha como o inimigo vai trabalhando, ele vai cada vez fazendo coisas, e o próprio Sansão foi dando dicas. É como os estelionários, meu. Sabe o que os estelionatários fazem? Quando eles ligam para a pessoa, olha, a pessoa recebe, começa uma criança chorando, na realidade é um bandido que está preso, e ele começa a chorar, e a mãe desesperada: eu sequestrei seu filho, e bababá. Quem? O João? Pronto, ele já, sou eu mesmo, o João, pronto, já pegou o dado, pronto, já vai assim. Eles fazem assim. Da mesma maneira, a Dalila foi colhendo ali, e Sansão foi dando as dicas, foi informando suas fraquezas. Agora já está no seu corpo, já está no seu cabelo. Amarrou, fez certa trancinha, amarrou numa estaca. Quando ela fala, e os inimigos ali espreita, tudo guardado e esperando. Se desse certo, já era o final decretado dele. E então ele rompe, não era as tranças novamente. Olha só, continua uma leitura, meus irmãos, é muito interessante. Já estamos encerrando, daqui 3 horas eu termino. Então ela diz: como dirás, versículo 15, tenho-te amor. Que amor? Ela está dizendo que tem amor por ele. Amor, vírgula, cai fora, Satanás.
tenho-te amor, não estando contigo o meu coração, ou o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Versículo 16, e sucedeu que, importunando-o, ela todos os dias, por isso que eu falo que não foi uma sequência, foi muitos dias, esta mulher na cabeça de Sansão. Sansão ainda era imaturo, Sansão ainda era jovem, Sansão ainda era fácil de se dobrar. Todos os dias com as suas palavras e molestando-o, olha só, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o segredo do seu coração. Da onde vem nossa força, meus irmãos? A nossa força vem do Senhor. Da onde vem a proteção dos seus filhos? Vem do Senhor. Satanás não pode tocar em mim, em você, em seus filhos, enquanto a presença de Deus estiver em nós. Não pode. Não pode. Mas você esqueceu que Sansão já tinha deitado com a prostituta? E quem que me garante que ele tinha caso também sexual com Dalila? Ele já estava distante de Deus. Ele já estava na misericórdia de Deus, estava ausente. A vida dele já não era uma vida de santificação mais, não era aquela vida consagrada mais, não. Ele vivia agora macunado na casa dessa mulher. Já não tinha mais compromisso com as coisas de Deus como tinha antes. Este é o perigo, meus irmãos, que muitos lares, muitas famílias, muitos cristãos, muitas pessoas que têm chamado e são escolhidos por Deus, estão correndo, faltando compromisso, envolvimento com as coisas de Deus. Ele já estava distante, foi se ausentando, e a mulher ali na cabeça dele, a tentação de dia e de noite. Não esquecendo que Satanás tentou Jesus 40 dias e 40 noites, não desistiu, mesmo sabendo quem era Jesus. 40 dias e 40 noites, até quando Jesus teve fome, ele foi mais incisivo ainda, da fraqueza, ele se aproveitou da fraqueza ali. Está entendendo, meus irmãos, o perigo? Olha só, vamos lá. E descobriu, versículo 17, todo o seu coração, e disse: nunca subiu na vala. Ele começa a contar agora as coisas, aquilo que lhe dava comunhão com Deus, aquele voto, era o voto dele que dava a Deus a garantia de abençoá-lo, era o voto. É como nós, no dia que nós aceitamos Jesus, cumprimos a palavra de Deus, participamos ao Senhor, nos entregamos ao Senhor, nós temos um voto com Ele. É isso que nos guarda. Mas se nós quebrarmos o voto, estamos por conta própria. Estamos ou não estamos? E ele contou o segredo. Ele contou que ele era nazireu de Deus, nascido de Deus, escolhido por Deus. Ele abre o seu coração e disse: olha, se alguém cortar o meu cabelo, eu sou agora como qualquer homem, porque o cabelo dele era o sinal do voto. Irmãos, qual é o sinal do voto de Jesus em nós? O que é que mostra ainda para o mundo e para o diabo que nós somos de Deus? É a nossa vida cristã, é a nossa fé, é a nossa vivência. Este é o nosso voto perante Deus, é ou não é? É o que mostra o que somos perante Satanás e o inferno, é ou não é? É a nossa vida cristã, é que nos diferencia. E vereis novamente a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Esta pandemia está mostrando muito disso. Aqueles que são compromissados com Deus e os que não são. Eu sei que virá um tempo diferente, irmãos, depois disso tudo, pode ter certeza. Eu estou esperando um tempo novo. Um tempo novo. Vou continuar por cada hora, senão eu demoro muito aqui. Vendo, pois, versículo 18, que já lhe descobriram todo o seu coração, enviou, chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro. Olha lá, aquele presente de Deus, aquela coisa maravilhosa, agora é comprado com reles metal. Deu dinheiro, vendido como um escravo, vendido como uma mercadoria barata.
aquele que veio do céu, agora é negociado entre os homens, com um preço de prata. Coisa terrível, meus irmãos. Olha só, e deu dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Agora era um homem como qualquer outro. Perdeu a coisa mais principal que ele tinha, que era a presença de Deus. A nossa força vem do Senhor. Como vem nossa alegria, como vem nossa vitória, como vem nossas bênçãos. Nós elevamos os nossos olhos para o monte, da onde vem o nosso socorro. É de lá que vem a nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria. Aleluia! E Sansão agora perde tudo isso. Vamos continuar, versículo 20, ó. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia. Olha que versículo triste aqui, ó, que o Senhor se tinha retirado dele. Deus já não estava mais na vida dele. O Espírito Santo não fazia mais parte dele. Por que a Bíblia fala que nós somos morada do Espírito Santo? Somos o templo do Espírito Santo, meus irmãos. Mas Sansão já não tinha mais. Ausentou-se Deus dele. Já não é mais o escolhido de Deus. Já não é mais o homem com as promessas de Deus. Já não é o homem que tinha o seu nome registrado no livro da vida. Já não era o nome a qual falava e Deus respondia, não era mais. Agora era um homem comum como qualquer outro. Perdeu-se tudo. Que triste, meus irmãos, que tristeza, que dor terrível. Eu imagino pelos seus pais e para o próprio Deus, né? E os inimigos, versículo 21, então os filisteus pegaram dele e lhes arrancaram os olhos. Olha o que os filisteus fazem, olha o que os inimigos fazem quando conseguem tirar alguém da presença de Deus. Você que me acompanha aí na sua casa, você que vai me acompanhar no YouTube, olha o que os inimigos fazem quando tira alguém da presença de Deus. A primeira coisa não é furar os olhos, não, irmãos. Não é trazer uma cegueira, não, é arrancar. Os olhos, meus irmãos, é algo muito importante para nós, como, né? O que eles fazem completamente, o inimigo, irmãos, é tirar toda a possibilidade daquele homem voltar a enxergar novamente. A missão do inferno é fazer com que seu filho, é fazer com que você, com que eu, seja tirado a possibilidade de nunca mais contemplarmos a presença de Deus novamente. Você está entendendo, irmãos? Quando o inimigo entra, ele quer impedir que você torne a ver novamente a glória de Deus. Por isso, arrancar os seus olhos, tirar dele a possibilidade dele retornar novamente ao convívio da sua fé, da sua vida cristã. Terrível. Pense nisso. Olha a crueldade do inimigo. O inimigo não perdoa, não tem dó, não. Eu acho que não tem coisa cruel de arrancar. Não tinha nenhuma anestesia naquela época, não. Foi com a faca. Arrancaram dele os 2 olhos. Os seus 2 olhos. Primeira coisa que o inimigo faz é cegar o cristão para que não veja. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha só, diz assim, ó: nos quais o Deus minúsculo deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que nós vivemos numa época hoje de incredulidade? Está cheio de cristãos hoje incrédulos. Está cheio de pessoas hoje, meus irmãos. Você pega muitos jovens aí fora, são completamente incrédulos. Onde eu entrei num bate-papo de adolescente, irmãos, eu fiquei horrorizado do que eles blasfemavam das coisas de Deus, porque já são olhos arrancados,
Não consegue mais o Satanás, o Deus desse século, conseguiu cegar o entendimento deles. Eles não conseguem mais enxergar nada. Ainda que, meus irmãos, para você enxergar Deus, basta abrir os olhos. Primeira coisa que Satanás faz é arrancar os olhos. Ele quer matar completamente a fé. Por isso que a fé é a coisa mais combatida que existe. Olha nessa pandemia, irmãos, tudo eles fazem. Primeira coisa que eles querem é fechar a igreja. Os mercados estão lá empilhados. Os maiores centros de contaminação não estão na igreja. Olha lá. Várias agências fecharam já. Lá na minha cidade mesmo já fechou. O Banco do Brasil fechou o Bradesco, porque contaminação dentro do banco. Eu não vi nenhuma igreja falar hoje que tem contaminação. Mas a primeira coisa é a igreja. Dificuldade, graças a Deus que a gente está aqui funcionando pouco, mas estamos. Porque a igreja é a única coisa que abre os olhos das pessoas, que nos faz enxergar que existe um Deus maravilhoso. O diabo está cegando a mente das pessoas, para que elas não vejam, não enxerguem. Segunda coisa, meus irmãos, que o diabo faz, olha aqui, ó. Olha o que faz com Sansão. Ainda no versículo 21, ó. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e o fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e ele andava moendo no cárcere. Segunda coisa que fizeram nele, ó, depois de arrancar os olhos, amarraram ele. Sabe o que é isso, irmãos? Que simboliza isso? Sabe o que simboliza isso? Prender com 2 cadeias, enrolar a vida do peão. Pergunta para muitos mendigos e andarilhos da rua a história deles. Muitos deles foram pregadores de igreja. Muitos, eu já conversei com muitos. Andarilhos hoje não querem parar em lugar nenhum mais, não, abandonaram família, abandonaram filho, abandonaram tudo, estão aí andando pelo mundo sem rumo, sem destino, sem nada, vivendo da misericórdia, da doação, dormindo no mato, dormindo em qualquer lugar, porque a vida deles outrora eram vidas normais como todas nós. Pergunta nas bocas de fumo, quantos meus irmãos que um dia cantaram no louvor da igreja e hoje são usuários de droga? Quantos estão levando hoje uma vida enrolada, devendo, sem futuro, sem nada? Por quê? Porque a segunda coisa que o diabo faz é amarrar a vida da pessoa. E a terceira coisa, humilhar. Sansão, que outrora era um líder que matava, né, os filisteus com queixada de jumento, agora é o próprio jumento. Agora ele está moendo trigos, meus irmãos, está no cárcere, porque este é o papel do animal. Agora é o jumento que está lá, não é mais o filho de Deus, não é mais o presente de Deus, não é mais o ungido de Deus, não é mais o narizeu de Deus, agora é um jumento. Tudo porque, meus irmãos, este homem foi decaindo na sua fé, no seu ânimo, foi decaindo. Olha mais, só para a gente terminar, no versículo 30, para a gente encerrar, do capítulo 16. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força, e a casa caiu, e todos os príncipes, e sobre todos os povos que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que os que mataram na sua vida. Irmãos, esta é a morte que agrada a Deus? Este era o plano que Deus tinha para ele? Não é este o plano que Deus tem para ninguém de nós, meus irmãos. Não é este o plano que Deus tem para nossos filhos, não, pelo contrário. Nem com seu próprio povo ele foi morto. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele foi enterrado com o ímpio. Não foi enterrado na sua casa, na sua terra, não, foi enterrado com o ímpio, pelos escombros, meus irmãos. Nem foi da forma original, pelos escombros que caíram sobre ele pelo templo, e morreu com os ímpios. A triste queda
de ungido de Deus. Eu louvo a Deus que a palavra do Senhor não escondeu nada, para que hoje nós pudéssemos refletir, para que nós pudéssemos meditar e ficarmos mais atentos. Vamos nos colocar de pé. Eu já estou encerrando. Nós vamos começar mais uma semana. E Deus nos concede a oportunidade de mais uma semana. Nesta semana, meus irmãos, vamos fazer novamente um pacto com Deus. Vamos dizer: Senhor, eu quero ser o Sansão da promessa, não o Sansão do final. Quero ser um instrumento de Deus, aonde eu andar, aonde eu for. Quero abençoar minha casa, meus familiares, meus parentes, né? Anunciar o Evangelho, ter mais renovar o meu ânimo com Deus, porque Deus tem coisas grandes e tremendas para todos nós. Olha para os seus filhos e fala: esses meus filhos vão dar muita alegria para mim, porque são promessas de Deus. Diz que eu não vou descuidar deles de jeito nenhum, vou cobrar deles agora que são pequenos, agora que eu posso controlá-los, é ou não é? Instrua a criança quando é pequena, depois de velha, ela não se desviará de jeito nenhum. Ela vai querer: vou querer o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, porque é o verdadeiro Deus. Eu quero pedir agora para a gente orar pela nossa família, orar pela nossa vida. Vamos fazer uma prece, vamos orar, vamos pedir a Deus, para Deus ter misericórdia de nós cada vez mais. Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje nós aprendemos, ó Senhor, uma lição triste até. Nós podíamos estar aqui cantando, regozijando, louvando, com uma mensagem diferente, mas nós estamos até tristes, porque este homem de Deus não podia ter morrido desta maneira, não. Ele não morreu como um vencedor, não. Morreu com os derrotados. Não morreu com aqueles que vão para o céu, não. Não foi sepultado com honras, com cânticos, com adoração, como nós fazemos com aqueles que partem da sua família, mas debaixo de escombros, porque levou a sua vida cristã de qualquer maneira. Mas nós, nesta noite, Pai, aprendemos a lição. É melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos, e que possamos aprender e nunca, de forma alguma, perdermos a Tua presença. Senhor, abençoe a nossa família, abençoa nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, abençoa, Senhor, nossos pais. Meu Deus, um dia nós vamos estar na glória para sempre. Quando chegarmos lá, Deus, vamos louvar o Teu nome por tudo que a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra é fiel e verdadeira, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Nós temos alguns pedidos de oração, nós vamos orar. Meus irmãos, teve um casal que se uniu, o Juninho e a Bianca, se casaram. Quero convidar eles para vir aqui, por favor. Vem cá, Bianca. Eles se casaram no cartório, porque agora não está podendo fazer as cerimônias, coiseira, tudo, né, irmãos? Né? Está proibido. Mas eles se uniram já, são marido e mulher perante os homens, e eles querem receber a bênção da igreja. E nós vamos abençoá-los, hein? Tá? Nós vamos abençoá-los. E começa uma família conforme a palavra de Deus hoje, viu, Juninho? Viu, Bianca? Começa assim, ó. Quando Deus der um filhinho para vocês, ó, ensinando na palavra de Deus. Vem? Né? Então nós vamos orar por eles, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Vem mais perto aqui para vocês saírem. Fica de frente um para o outro. De frente um para o outro. Põe as duas mãos assim juntas. Eu não posso. Isso. Aquilo que é unido por Deus, ninguém separe. Já que eles se uniram nos laços sagrados perante as leis dos homens, leis civil, a lei do matrimônio, nesta noite nós oficializamos perante o nosso Deus e perante a igreja. Como pastor desta igreja, ministro do Evangelho, eu os declaro diante de Deus e dos homens casados, unidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós os abençoamos agora, que a bênção do nosso Deus esteja sobre eles, para todo sempre. Abençoamos esta união, que seja conforme as sagradas escrituras, conforme a lei e a palavra do nosso Deus,
que nesta noite seja oficializada perante o nosso Senhor neste altar, para a glória do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns, meus irmãos, Deus os abençoe. Amém? Ficam felizes. Glória a Deus. Aleluia. Nós já estamos encerrando, vamos consagrar os dízimos. Valdemar Magnobosco, Valquíria, Wagner Miranda, Cleide Scarpellini, tem um anônimo, Manuel e Azelina e Marinete, são os dizimistas desta noite. Meus amados irmãos, clica lá depois no sininho, lá, é no sininho? É isso, né? No sininho da Catedral Quadrangular de... Se inscreve, é isso? Eu não sou bom nessas coisas, tá bom, meus irmãos? Se inscreve então, Catedral Quadrangular de Lins, tá bom? Vai divulgando a live do dia 27, vai ser uma coisa tremenda, tá bom? Vamos, estenda as suas mãos para cá, vamos consagrar os dízimos. Depois eu vou dar uma bênção para vocês, vai ser a melhor semana da vida de vocês. Em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos estes dízimos que aqui estão neste altar, porque pertence a Ti. Como também oramos, ó Deus, por este pedido de oração, a Gislaine, oramos, Senhor, pelo Paulo Henrique, oramos, ó Senhor, por estas famílias, repreendendo todo mal. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Põe a mão sobre você assim, diga assim: sobre mim, sobre a minha vida, está a bênção do meu Deus, e eu vou vencer todos os gigantes, todas as dificuldades que esta semana possa me apresentar, porque no nome do Senhor Jesus e com a unção do Espírito Santo eu vencerei. E que a graça, a bênção e o poder do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Deus, esteja sobre a minha vida. E todos digam amém. Deus te abençoe, vão na paz, boa semana. Enquanto vivemos no novo normal, vamos nos adaptando às leis municipais e estaduais até que tudo fique normal de novo. Catedral Quadrangular de Lins, online ou presencial, ainda somos família.